Vamos começar agora nossas rodadas, nossas interações. Tivemos nosso primeiro momento explanando para vocês de forma geral o que é o planejamento e como realizar um bom planejamento a partir de janeiro de 2021. E levando em considerações as experiências que temos aqui nos nossos diálogos federativos de hoje, eu gostaria de fazer a pergunta para ambos os convidados. Quais são os conhecimentos e as etapas que o gestor municipal deveria agregar ao seu planejamento? Como falamos aqui, é muito amplo, e a gente gostaria, da experiência de vocês, dizer o que é o foco, né, dentro de tantas demandas, tanta gestão de conflitos. Por onde começar, né? Débora, então, gostaria de começar com você. Temos conhecimentos diversos, falamos aqui de diversas áreas, sabemos que todas as áreas, principalmente da gestão pública, têm etapas corretas a serem cumpridas, ritos corretos a serem realizados. E o que o gestor municipal deveria agregar ao seu planejamento? Qual conhecimento? A primeira coisa que ele precisa pensar é que não vai dar para fazer tudo o que ele quer. Ele vai ter que estabelecer um foco, com uma priorização. Outro aspecto que é fundamental, que muitas vezes é deixado em segundo plano, é conhecer a estrutura de pessoal que ele tem nas secretarias. Muitas vezes você tem pessoas desenvolvendo atividades que não são aquelas atividades mais adequadas de acordo com o seu perfil de competência. Conhecer a equipe e colocá-los de forma a que consigam suprir as necessidades dos planos é fundamental. Outra coisa que é importante analisar, qual é o crescimento vegetativo da sua folha de pagamento? Quem vai se aposentar nos próximos anos? Qual é o sistema de continuidade que você está estruturando nesse sentido? Porque isso é fundamental e importante para saber se você vai ter força de trabalho para cumprir os planos. Muitas vezes nós fazemos planos e, quando analisamos, nós temos uma quantidade enorme de servidores que vão se aposentar no ano seguinte. Então, é fundamental esse olhar mais criterioso e esse engajamento junto da ação de diagnóstico. É importante analisar, inclusive, as pessoas que têm o perfil de competência correto, porque liderar não é uma tarefa fácil, principalmente num contexto que nós estamos vivendo, que ainda temos uma crise econômica, nós temos um contexto de pandemia ainda acontecendo, certo? Nós temos também a realidade de pessoas com uma sazonalidade muito grande nos estados e municípios, onde precisamos investir pesado em formação profissional, certo? Para que nós possamos fazer as ações da melhor forma e da melhor estrutura, certo? Usando tecnologia. É hora de pensar um pouco fora da caixa. O que eu posso fazer, certo? Com tecnologia já disponível. Como eu posso usar recursos tipo WhatsApp, redes sociais, para me comunicar melhor com o meu cidadão? Como eu posso entender as necessidades desse cidadão? Porque cada perfil de cidadão tem um tipo de necessidade específica para cada uma das áreas. O Fabrício frisou de forma maravilhosa as 3 áreas essenciais que precisam ser trabalhadas. É importante conhecer o perfil do público que você vai ter em cada uma dessas áreas. Quais são suas necessidades, quais são suas expectativas. E isso muda de município para município. Tem casos de municípios, por exemplo, que tem muita gente numa faixa etária que precisa de creche. Tem outro município que ele tem uma população mais idosa, que precisa de atendimentos de saúde para a terceira idade. Muito obrigada. Então, prefeito, fizemos algum recorte para você começar dentro de uma vasta área que você tem que dominar, junto com uma equipe multifacetada, como vemos estimulando aqui. Fizemos um recorte para o seu primeiro enfrentamento, né? O entendimento de você entender a sua equipe. Quais são as pessoas que estão para entrar em processo, que vão ser acionadas para aposentar? Quais são a gama de habilidades e conhecimentos que tem? Aonde você pode buscar mais coisas? E eu adorei o convite, porque toda crise é necessariamente uma janela de oportunidade, e o convite da secretária Débora é pensar fora da caixa. E para pensar fora da caixa, é só se conhecendo muito bem. Então, também foi estimulado, além do recorte de conhecer talentos, conhecer os recursos que você tem para a manutenção dos seus projetos, é muito importante você entender como vai realizar ao longo do prazo a capacitação, o engajamento da sua equipe. E, além disso,
de onde vem a sua política? De onde vem a sua gestão de conflitos? Da interação com a sociedade. Existem aplicativos, existem modelos que podem, então, te ajudar a pensar fora da caixa. Outra coisa é conhecer as nuances de outros municípios, dos suas semelhantes, do seu porte, dentro do seu estado, que possam estar realizando boas práticas. Lembrando que a Presidência da República está estimulando, dentro dos diálogos federativos, o Guia do Prefeito Mais Brasil. O Guia do Prefeito Mais Brasil é uma proposta de junção dos 33 parceiros da Esplanada: saúde, educação, assistências sociais, bancos e muito mais. Convidamos vocês a entrar ao portal www.portalfederativo.gov.br e encontrar lá o Guia do Novo Prefeito. De lá e de cada área, você vai para a pasta competente, encontrando complementos de material no Saiba Mais, encontrando qual é a minha rede que eu posso ter acesso à rede já existente de educação, à rede já existente de saúde, à rede já existente de assistência social. Quer conhecer? Quer entender um pouco mais? Entra lá no portal. Passando agora para você, Fabrício, dentro da mesma temática, estimulando ao prefeito a dar os primeiros passos, qual é o conhecimento, né? Você, na sua condição de secretário de Estado, entrou em algum momento numa situação desafiante como essa, né? De repente, não em um ano de crise, mas estamos vivenciando isso, passou por essa experiência. O que você acha que são as etapas, primeiro passo? O que o gestor municipal deveria agregar ao seu planejamento, Fabrício? Eu acho que duas coisas. Tem que ter bastante clareza dos limites, né? Como a secretária Débora colocou. Existem restrições, e para isso que é importante gestão. Se também não tivesse restrição, não dá para fazer gestão. Nós temos que decidir a todo momento e fazer escolhas de prioridades. Isso é um ponto que todo prefeito tem que ter em mente. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, o prefeito precisa ter boas escolhas de um time de gestores. No fim das contas, são as lideranças que conseguem mobilizar os times de servidores públicos, das escolas, de um posto de saúde, de um hospital, para entregar mais e melhores serviços públicos à população. Então, fazer boas escolhas de gente que seja preparado tecnicamente, de pessoas que sejam inspiradoras, isso tem um grande diferencial no final da entrega do serviço público. E que todos tenham clareza dos resultados que o município quer alcançar. Então, na educação, a gente tem hoje alguns indicadores, inclusive, que conseguem captar a eficiência da entrega do ensino para o município, comparar com outros municípios. E a gente pode, sim, reconhecer as boas práticas na sua cidade, quais são as escolas que entregam o melhor serviço, identificar quem são os diretores dessas escolas, fazer a troca de experiências, premiar, do ponto de vista de reconhecimento dessas pessoas, para que a gente consiga fazer um grande engajamento. Um outro ponto importante é o prefeito, nesse momento, analisar qual foi ou quais foram as suas promessas de campanha. Identificar quais são as áreas nessas promessas de campanha que a gente tem recurso garantido. Educação, saúde, assistência social. Como é que a gente pode já, desde o início, associar suas promessas de campanha dentro de um planejamento estratégico que seja possível, com recursos já garantidos? Essas precisam ser as prioridades máximas nesses primeiros 100 dias. E nas promessas de campanha, em que ainda é necessário garantir recursos adicionais, essas sim devem ficar para um segundo momento. Mas é muito importante para o prefeito receber o apoio da população para engajar a sociedade civil, e é importantíssimo engajar a sociedade civil nos grandes temas da gestão pública. O prefeito precisa entregar o que ele prometeu. E onde é mais fácil? Onde já tem recurso garantido. Então, assim, nas áreas de educação, saúde e assistência social, recursos garantidos serão os pontos mais fáceis. Segundo ponto, trabalhar com bons gestores e buscar engajar os times. Porque no Brasil, a gente não tem, um planejamento estratégico com pessoas. Muitas vezes a gente contrata um professor e a gente não abandona esse professor na escola. Nós precisamos trabalhar, trazer esse professor para um propósito, para uma causa que é a melhoria da educação e a melhoria da qualidade de vida daquela população. É um professor, é um médico que vai transformar a vida de uma pessoa, que vai transformar a vida de um cidadão do seu município. Então, esses são os pontos importantes para mobilizar toda a gestão dos primeiros 100 dias. Obrigada, Fabrício. Então, como vimos conversando sobre planejamento, diagnóstico, tem uma equipe multifacetada, bem treinada, realizar um primeiro enfrentamento, que é o conhecimento da sua malha de pessoas, quais são as principais escolas, quais são os principais pontos de saúde, quais estão funcionando melhor e por quê.
né? Às vezes é difícil encontrar essa informação, prefeito, mas é ela que vai poder garantir que você não copie a receita, mas ache a receita própria do seu município. Sobre assuntos que nós levantamos aqui com o Fabrício, nós falamos também do ponto de intersecção, né, Fabrício, de quando a gente sai do plano de governo, das promessas, e encontramos diversas leis, regras e recursos. Para você realizar, então, a sua política pública, no sentido de formas de transferências, assista o nosso vídeo da plataforma Mais Brasil. Lá nós explicamos as 12 formas de transferências, ou então damos links para vocês entenderem quais são os formatos que o município pode dialogar em termos de planejamento de recurso com os estados e com a federação. Prefeito, é importante você entender que na sua estrutura, normalmente, 96% dos seus gastos, eles são fixos, são despesas obrigatórias, e você tem uma margem de 4%. Se conhecer como o seu município atua com o seu FPM, como o seu município atua com fontes que são fora da sua cesta de FPM, é necessário para você entender, como os nossos convidados estão falando, a longa corrida que você tem que chegar, né, para a gente chegar até o final com os objetivos contemplados nas suas promessas. Secretária Débora, estamos aqui, então, passando para a nossa segunda rodada de perguntas. Novamente, as perguntas serão para ambos. Qual a importância de envolver os diversos atores, colaboradores, né, para conhecer, para entender como tornar realista o plano estratégico, né? Então, sendo mais objetiva, aqui temos um plano PPA, um LDO e uma LOA, e queremos transformar ele realmente num planejamento real. Secretária Débora, você já enfatizou, se a gente não conhecer o nosso entorno, se a gente não dialogar, se a gente não conhecer os atores, quem são os nossos investidores, se a gente não fomentar isso, a gente também não consegue sozinho percorrer essa longa maratona, certo? Corretíssimo, Zione. A gente não consegue implementar um planejamento sozinho. É importante que o gestor municipal, seja ele prefeito ou secretário, saiba que vai precisar engajar a sua equipe da secretaria. No caso, por exemplo, da educação, ela precisa engajar as famílias no mesmo projeto, dar-lhes também um propósito, como também os empresários da região. Mobilizar todo mundo em prol de objetivos únicos e estabelecer essas prioridades é fundamental. Conhecer esses atores, ver quem são aqueles que podem somar mais em assuntos específicos e estabelecer uma ordem de priorização. Vamos pegar um caso concreto. Se o seu município ele tem muitas crianças numa fase inicial, certo? Da tenra idade, ele precisa de mais vagas para creche e escola. Mas é importante analisar se é melhor ele optar por a construção de uma creche ou uma escola, certo? Ou ele investir em vouchers, como está disponível agora na estrutura nova da legislação do Fundeb, para que ele possa ter isso com uma parceria com a iniciativa privada. É importante fazer essa análise, porque quando você passa a ter um aparelho público, seja uma escola, seja um hospital, seja uma UPA, você passa a ter um custo fixo de manutenção com relação a ele. Então, é fundamental que você analise qual o melhor caminho. Trabalhar com custos fixos ou custos variáveis? Como eu vou conseguir estruturar isso? A minha cidade é uma cidade dormitório ou é uma cidade que trabalha, por exemplo, com a temática de turismo? Como eu vou avançar essas características? Vejam que a gente está integrando informações do talento das pessoas da região, das características socioculturais, também das características do meio ambiente. É importante integrar tudo isso e analisar estruturas. Outro aspecto que é um assunto mais chato. Você precisa entender que o seu secretário de Finanças ou o seu secretário de Fazenda Municipal, ele não deve ser o cara que só diz não. Ele precisa se colocar no lugar de cada gestor e fazer com que cada gestor de cada secretaria conheça o seu orçamento e trabalhe junto com ele. Esse engajamento conjunto entre as secretarias, principalmente no trabalho das secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, são essenciais para a garantia dos resultados. Você vai conseguir juntar iniciativas, otimizar recursos e aplicar melhor isso no menor tempo possível. E vai ver que esses trabalhos conjuntos motivam as equipes, vão retroalimentando todo o funcionamento. Porque
a gente vai trabalhar com o propósito do servidor público de servir a nação e de servir o cidadão e de ver o seu município transformado. Então, é fundamental que você pense nessas alternativas de forma integrada. De repente, uma alternativa é estabelecer um despacho semanal conjunto das secretarias finalísticas. Isso vai fazer com que eles conversem juntos, pensem juntos, construam juntos soluções. Obrigada, Débora. Então, já começamos aqui, caro prefeito, cara prefeita, a falar um pouco das boas práticas. Na fala da secretária Débora, existiram diversos recortes, mostrando que quando você vai conhecer a si mesmo, o seu município, o seu pessoal, a sua vantagem, você pode fazer perguntas do tipo: qual é a minha faixa de população? Eu estou precisando mais de UPAs, eu estou precisando mais de investimento, a minha pirâmide já inverteu, eu estou com a população mais idosa, ou eu estou precisando mais de creche? Né? Em vez de pegar o dinheiro que foi disponibilizado pelo deputado ou para o ministério, é importante você saber que o que você montar, você vai manter. E a dificuldade de manter estruturas políticas públicas é um dos grandes desafios que enfrentamos no Brasil. Portanto, além da política pública, pense nos custos da manutenção, da sustentabilidade da política. E outra coisa que a Débora já deixou como dica aqui é a estrutura. Prefeito, você pode montar um bom planejamento, executar bem, mas o que é fundamental, o que vai fazer tudo isso rodar até o final num círculo virtuoso são pessoas. Então, a gente tenta entender normas, a pulverização das normas é grande, está convidada a conhecer os sistemas que existem nas áreas. Contudo, se você não engajar os seus secretários, né, como a dica dada para a secretária Débora foi: o seu secretário de Finanças não pode passar sozinho, ele não pode ser uma conta financeira no final. Ele tem que estar educando os seus outros secretários, e os outros secretários têm que passar as experiências dele para finanças, para que vocês possam ter, de fato, uma decisão baseada no 360 graus que o município precisa. Vou ficar com a palavra agora da Débora. Procure o propósito dos seus servidores. Sobre isso, conversamos um pouco mais de dicas, um pouco mais de boas práticas com o secretário Fabrício. Fabrício, a mesma pergunta, né? Como tornar realista o planejamento estratégico? Como conhecer as partes interessadas? Como dialogar? Como mostrar, como estamos fazendo aqui no Diálogos Federativos, que o moderno é dialogar? Olha, esse tema é muito importante. Na realidade, isso faz o grande diferencial para a entrega do serviço público. Primeiro, a gente precisa focar muito na mobilização da sociedade civil em torno das políticas públicas. E a gente tem como fazer isso. Acho que o prefeito tem um bom plano de comunicação para fazer esse engajamento, demonstrar claramente onde quer chegar e como isso vai melhorar a vida do cidadão. Então, na educação, definir que aquele município quer ser um destaque nacional no seu estado na área de educação, demonstrar claramente como fazer isso, engajando o professor, reconhecendo, engajando as lideranças e buscar mobilizar a sociedade em torno desse tema. E certamente esse vai ser um papel mais importante para o resultado da política pública. Na área de saúde, um ponto importante, buscar a redução, por exemplo, da mortalidade infantil e mobilizar as redes que já existem em todos os municípios. Todo município do Brasil tem uma rede de apoio às pessoas, famílias carentes, famílias que estão em situações mais delicadas, e muitas vezes isso é feito de forma pulverizada. A prefeitura precisa mobilizar essas pessoas, ou seja, essas redes que já existem, através de um grande plano de comunicação, de articulação, para que todos trabalhem juntos em todas essas políticas. E para dentro do governo, algo muito importante. Aí eu vou dar um exemplo aí para ilustrar bem a importância de se articular um time focado em áreas comuns, em projetos comuns, para que a gente não tenha uma ilha, por exemplo, um secretário de Finanças proibindo, só dizendo não. Nós precisamos ter um centro de governo. O Brasil agora, por exemplo, está disputando para entrar na organização, na OCDE, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O primeiro diagnóstico que eles perceberam que nós não temos a cultura de centro de governo. A gente não senta na mesa dentro de um próprio governo para priorizar os projetos e trabalhar em conjunto por esses projetos. Então, o prefeito, você definir os projetos mais estratégicos, você precisa ter uma governança com os principais atores da sua gestão focados em lhe dar resultados em torno desse tema. Então, se o tema é melhorar a educação pública, e isso é medido, por exemplo, pelo IDEB, tem que ter um comitê de governança formado pelo secretário de Finanças, secretário de Gestão, procurador do Estado, o secretário de Educação, despachando cotidianamente com o senhor ou com a senhora prefeita, focado na melhoria desse resultado. Porque se achar só que o secretário de Educação vai trazer esse resultado, eu acho que o resultado não vai chegar.
Por quê? Porque muitas vezes a dificuldade de se articular internamente é o que dificulta a entrega do resultado no final da política pública. Então, trabalhar para que seu time trabalhe de forma integrada e, ao mesmo tempo, mobilizar a população, a sociedade civil em torno do resultado, de fato, aí o diferencial que pode ser feito nesse momento de grande crise para que a gente, de fato, transforme o resultado da sociedade. Obrigada, Fabrício. Prefeito, então fizemos aqui algumas boas práticas na fala do Fabrício que eu quero enfatizar aqui para você. Primeiro, falamos do sair da fora da caixa, converse com a sua população, use aplicativos, conheça, forme o seu cidadão, faça a sua população se tornar cidadã e conhecedora das políticas públicas. Para isso, o Fabrício enfatizou o plano de comunicação. É você contar para a sua população aonde você quer chegar. Quais foram as prioridades do PPA que você escolheu? Quais foram as metas e objetivos que você colocou na sua LDO? Quais são os recursos que você vai implementar esse ano? Como fazer a sua população conhecer isso? Prefeito, quando o plano se torna da população, você formou um legado e eles naturalmente vão te ajudar a chegar e entender melhor quais são os recursos escassos e porquê das suas escolhas. É importante, então, enfatizar também algumas dicas que trouxemos bem concretas. Falamos de centralização de redes. Então, engajar a sua população inicial pode ser difícil. Quais outras redes já existem? Redes de educação, redes de saúde, redes de liderança da sua área, é turismo, é agricultura, o seu forte, é histórico. Como é que a gente já faz a rede da nossa cidade trabalhar positivamente para a política que a gente quer formar? Fora isso, a gente falou das políticas, a tendência que a gente poderia assumir como uma boa prática de formar o centro de governo, centro de decisões, onde finanças, educação, turismo, saúde consigam se unir e vocês consigam, como uma equipe, tomar decisões, mas em conjuntos. E o que é governança, citado pelo Fabrício, eu vou repetir porque está nos nossos vídeos, por favor, confira em outros diálogos federativos, nossos temas governança. Sendo bem simples, prefeita, governança é entregar o serviço público para a população. É saber de si mesmo, é mensurar de forma que facilite essa entrega. Você precisa de uma boa governança. Para isso, você precisa entender aonde quer chegar. O exemplo que o Fabrício deu, vou repetir aqui. Quer melhorar a sua educação? Quer melhorar isso? Apresente no seu plano de comunicação para a sua equipe uma meta de ranking. Quero melhorar no meu ranking DEB. Essas são algumas dicas para você iniciar o seu 2021 dentro de um ano atípico, com mais força, com mais organização e com mais capacidade de engajar aqueles que vão te ajudar a chegar no final da história. Secretária Débora, estamos aqui na nossa final interação. Foi um assunto rápido, quando é bom passar rápido. Esse aqui já estamos no final. Quais são os desafios para a equipe que irá executar o planejamento? A gente sabe que o planejamento ele não pode ser fictício. Vamos enfrentar situações que vamos nos tirar da trilha ou do trilho e precisamos identificar como motivar e monitorar os resultados. Como é que fazemos isso, Débora? Olha, esse é um bom desafio. Essa é uma excelente pergunta. Porque, na verdade, o planejamento estratégico não tem que ficar na gaveta do gestor, seja ele o secretário ou o prefeito. Ele tem que ser incorporado por todas as equipes de todas as secretarias. Reuniões sistemáticas de acompanhamento são fundamentais para gerar engajamento. E é fundamental que nessas reuniões o prefeito esteja presente. Ele não tem aquele velho ditado que diz que o boi só engorda nos olhos do dono? A gente precisa que o prefeito esteja presente, capitaneando a reunião, entendendo os resultados, cobrando ações conjuntas dos secretários e cobrando também das suas equipes, como também valorizando e premiando aqueles que atingem as metas. Para que nós saiamos de um patamar X e possamos ter um desempenho num patamar Y bem maior, é fundamental um monitoramento de como chegar a cada um desses passos. É importante ter indicadores, é importante monitorar esses resultados, mas que não seja um caça-bruxa. Você precisa entender que você está lidando com pessoas e, naturalmente, nós temos uma tendência à rotina operacional nos tirar do planejamento. É sempre importante revisitar, acompanhar como nós estamos, fazer ajustes na trilha de indicadores e fazer com que esse planejamento desça até os níveis operacionais das secretarias. Não adianta ficar na cabeça do prefeito e do secretário. A merendeira da escola precisa conhecer esse planejamento, tem que ser numa linguagem simples. A pessoa que atende no EJA
tem que também, o professor do EJA tem que ter esse conhecimento. O professor que trabalha, por exemplo, com crianças com situação de vulnerabilidade, ele também tem que conhecer. A equipe de esportes também precisa conhecer isso. Todos no município, todos os servidores, precisam conhecer o planejamento e o seu papel dentro desse contexto. Porque, senão, muitas vezes, vocês têm situações que não são resolvidas por falta de engajamento das equipes. É muito importante que você pense que esse é um time. E fazer a diferença, fazer esse time rodar, certo, com resultados unificados, é fundamental. É um desafio enorme, principalmente quando você tem secretários municipais de partidos diferentes. Porque, muitas vezes, tem interesses antagônicos nas suas lideranças locais e na estrutura de vereadores. É fundamental que você estabeleça quais são as prioridades para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano e para o quarto ano, o que vai ser atingido em cada um deles, e que os monitoramentos de resultados sejam feitos de forma integrada, para que você não tenha uma área avançando bem e as outras áreas com dificuldades operacionais. Eu acho que é isso que é mais importante. Obrigada, Débora. Então, falamos aqui do papel de todos, né? Estamos falando que determinamos agora que a nossa meta é subir no ranking de algum programa, como um programa que entrega merenda, como um programa de transporte. É importante que todos da linha tenham estendimento. A gente sabe, prefeito, que você não tem muito tempo. A gente sabe que a sua equipe tem diversas demandas, mas o que a gente está lembrando aqui é que, assim como você precisa achar o propósito do seu servidor, o seu propósito é a liderança. Liderar significa você mostrar que a política pública pode ser mantida, e para isso requer as reuniões sistemáticas. Um acompanhamento semanal, um acompanhamento mensal é de imenso valor. Plantamos no ciclo de 4 anos e agora sabemos que temos que colher bem as sementes, e para isso temos que nutrir. E a nutrição é o acompanhamento direto, é gerenciar conflitos, é ter problemas, voltar e retroalimentar o ciclo, que nada mais é do que aprender e reaplicar. Errar, acertar, aprender e reaplicar. Não saia do trilho, mantenha-se engajado e mantenha-se também dentro dos controles. Isso a Débora enfatizou muito bem, a gente falou aqui algumas vezes, mas depois que você planejou, prefeito, como é que a gente mantém a sustentabilidade, a saúde de uma boa política pública? Através de indicadores, através de monitoramento. A Débora ainda deixou a dica, os indicadores, eles são a ferramenta, eles não precisam ser o fim, não precisam ser rígidos, mas precisam, sim, se tornar flags, se tornar bandeiras orientadoras da sua equipe. A sua orientação, a sua presença nas reuniões de política pública vai tornar o seu público mais engajado a você. Fabrício, a mesma pergunta, então. Quais são os desafios que a gente sabe que não são poucos? Vocês enfrentaram muitos aqui nas políticas que foram implementadas pelas pastas de vocês. Como a gente pode executar o planejamento motivando e monitorando os resultados? Olha, é muito importante para a prefeitura, para a gestão, ter um monitoramento de resultados. Mas resultados soltos, não. Resultados comparativos, né? Daquele município, com municípios com portes similares, municípios do mesmo estado. E aí, para ilustrar, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, lá em Alagoas, eu sou secretário de gestão de Alagoas, e a gente acompanha o ranking nacional de competitividade dos estados, publicado pelo CLP. E nesse ranking tem 74 indicadores. Alagoas sempre foi o último. Tinha sido o último de 2011 a 2016. Nós começamos a acompanhar esse ranking, identificar as fragilidades que Alagoas tinha em relação a estados também com a mesma situação, e a partir disso conseguir mobilizar grandes times para a melhoria dos resultados, inclusive premiando esses servidores públicos. E Alagoas começou, a partir de 2016 e 2017, a melhorar, a ter um planejamento estratégico vinculado a esses resultados, e conseguimos, em 2 anos, sair da 27ª posição para a 14ª posição. Então, esse resultado, o monitoramento em si, além de melhorar, ele permite que se reconheça também, para aqueles servidores públicos, o trabalho deles. Então, os servidores públicos hoje, quando a gente teve a melhoria, por exemplo, na mortalidade infantil lá em Alagoas, isso foi um reconhecimento geral para os servidores. A gente conseguiu mobilizar toda uma rede em torno desse tema. Então, monitorar, através de resultados, a eficiência do serviço público, a entrega do serviço público, além de ser, por si só, um grande farol para a gestão pública, é capaz também de ser uma grande âncora de mobilização dos servidores públicos. Então, assim, trabalhar com grandes times, trabalhar com o centro de governo, aproximar o núcleo central
dos órgãos, com os secretários, monitorar dia a dia esses resultados e comparar também com outros municípios, ou seja, comparar com municípios de mesmo porte, do mesmo estado. Isso é muito importante para criar uma grande rede de mobilização pelos resultados. Então, são exemplos que a gente tem visto. No Brasil em todo tem se propagado muito esses indicadores. Várias instituições hoje já têm condições de comparar municípios, resultados de políticas públicas. A partir disso, inclusive, os municípios identificar boas práticas. Como é que o município do mesmo porte do teu município, vizinho ao teu, tem resultados melhores? É só buscar identificar quais foram as boas práticas que esse município adota, trazer isso para o município, fazer esse diálogo das tuas equipes com equipes de municípios similares, para que aí sim, todo mundo mobilizado, através de um plano de comunicação muito claro, muito voltado à melhoria de resultado, o município consiga alcançar aí num prazo razoável essa melhoria. Isso por si só é capaz de tornar a gestão, de trazer para a gestão um ciclo virtuoso, porque as pessoas se sentem reconhecidas. Quando um prefeito vai a público e diz que conseguiu ali a gestão dele melhorar, por exemplo, a nota do IDEB, isso certamente cria aí um círculo virtuoso em que as pessoas começam a acreditar, começam a trabalhar e começam a acreditar que elas sim, o serviço público, é possível transformar através da gestão pública e da entrega de valor à população, é possível transformar a vida das pessoas. E é isso que mobiliza, esse propósito que é capaz de mobilizar o gestor público. Isso a gente, infelizmente, no Brasil não faz de forma adequada, e eu acredito muito que essa nova era, essa nova era que a gente está entrando, da informação, com tecnologia, com muita gente nova aí entrando nas prefeituras, teve uma grande renovação nessa última eleição, e a gente espera que isso seja capaz de mobilizar todos pela melhoria da entrega do serviço público no país. Obrigado, Débora. Obrigada, Fabrício. Na fala do Fabrício final, então, nós vimos que é importante comparar o seu município com outras práticas existentes. Se ao seu lado o município é diferente, com certeza no continente Brasil temos indicadores e temos outras formas de atuar a política pública que serviria para a sua cidade. Dialogue porque você vai conhecer as estruturas parecidas e daí em diante você começa a fazer a receita para o seu próprio município. Conheça os indicadores já existentes de política pública, é uma forma importantíssima para você iniciar os seus 100 primeiros dias de mandato. Queremos também agradecer vocês e dizer que, apesar dos desafios, é para isso que serve o Diálogos Federativos. Juntos somos mais fortes e para 2021 estaremos com vocês em diversos formatos. Além de conhecer mais dos Diálogos Federativos e do Guia do Novo Prefeito Mais Brasil, a Escola de Administração Pública, a ENAP, disponibilizou o curso Liderando para o Desenvolvimento. Nele, traremos entre 300 e 500 prefeitos para cursos presenciais. Além disso, teremos 40 horas disponíveis para vocês, secretários. Há possibilidade, então, de formação com a nossa equipe que fez os diálogos federativos e muito mais. Entre no portal federativo.gov.br. Além do guia do Novo Prefeito Mais Brasil, você também encontrará uma novidade, o painel Ressonância Federativa. Para entender melhor isso e diversos temas, da nossa base do portal, você poderá ir para diversos outros ministérios e passa da esplanada sem sair do seu lugar. Conheça-nos. O importante mesmo é dialogar.